Pessoal, vamos continuar com o nosso tema recuperação extrajudicial. Obviamente, daquele ponto onde paramos, eu fiquei devendo para vocês que a gente fosse agora, a gente foi mais para a parte assim de regras, do que a gente chama de direito material em si. Agora a gente vai pisar um pouco mais em processo, né? No processo da recuperação extrajudicial em si. Quando acabarmos recuperação extrajudicial, partiremos para a judicial. Na ordem da lei, até a judicial ela vem antes, mas eu prefiro antes falar de extrajudicial porque ela é bem curtinha, né? E aí fica faltando só recuperação judicial. E algumas coisas do que já dissemos na aula passada, também já falamos aqui que se aplica para a judicial. Então vamos ver aqui. Bom, a nossa doutrina, ela faz a seguinte distinção. A gente tem a chamada recuperação extrajudicial consensual, ficou faltando um Nzinho aqui, consensual. Essa nomenclatura de consensual, ela não existe na lei, é uma nomenclatura criada pela doutrina. O que é essa recuperação extrajudicial consensual? É quando eu tenho uma empresa e consigo simplesmente acordar com todos os meus credores. Todos os credores concordam com o plano de recuperação que eu estou propondo. Dessa maneira, o devedor ele pode requerer homologação em juízo do plano de recuperação extrajudicial, juntando sua justificativa e o documento que contenha seus termos e condições, com a assinatura dos credores que a ele aderiram. Gente, nesse caso aqui, vai ser uma situação muito simples, sabe assim, do ponto de vista prático, do ponto de vista de processo. Para essa recuperação ser considerada consensual, isso quer dizer que eu consegui uma coisa muito difícil. Eu, enquanto empresária, eu bati na porta de todos os meus credores e todos eles aderiram às condições de negociação que eu propus. Afinal de contas, eu já ensinei a vocês, a recuperação extrajudicial nada mais é do que uma grande tentativa de acordo. Simplesmente a empresa bater lá na porta dos credores e tentar com eles acordar. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Nesse caso, gente, percebam, o devedor ele pode, se ele quiser, requerer essa homologação desse plano. Não é muito necessária, sabe? Por que não é muito necessária? Porque todos os credores já aderiram, mas enfim, tem a sua finalidade? Tem. Porque você homologando judicialmente, você tem um título executivo judicial. Então, essa vai ser a sua maior razão de ser. Mas enfim, mesmo que eu não chegue ao crivo do judiciário, aquele plano vai ser plenamente vinculante, tanto ao devedor quanto às partes dos credores que concordaram. Nesse caso, como eu prometi que a gente ia mais para o plano do processo em si, o que é que vai acontecer? Do ponto de vista de processo, aqui é bem mais simples para o advogado. Basicamente, você vai ter que acostar os autos, a justificativa. Qual é a justificativa pela qual sua empresa está pedindo arreste? E o documento com esses acordos. Somente isso. Basicamente, 2 documentos. A gente vai ver que na majoritária já vai ser muito mais documentos. Simplesmente isso. E o juiz vai homologar, pronto, acabou-se a recuperação extrajudicial consensual. Gente, eu gosto de fazer uma comparação, não sei se eu fiz na aula passada, gosto de fazer a seguinte comparação, bem a grosso modo, mas eu gosto de fazê-la porque eu acho que didaticamente fica mais fácil de entender. A recuperação extrajudicial consensual é como se fosse um divórcio consensual. Para que as partes levam para o judiciário? Simplesmente para ter uma homologação judicial. Mas o juiz não tem nem o que fazer basicamente ali, né? A não ser aquele acordo, se aquele acordo ferir normas de ordem pública, no caso do divórcio, da separação consensual, aqui é diferente, é só com direitos patrimoniais. No caso do divórcio litigioso, aí é o outro tipo de recuperação extrajudicial, quando tem uma briguinha. Mas aqui não tem briga nenhuma, então o juiz também não vai criar caso. Simplesmente, eu, enquanto advogada, o que é que eu vou ter que fazer? Propor a minha inicial com a justificativa, uma justificativa assim plausível, uma justificativa concreta do motivo pelo qual eu preciso pedir recuperação extrajudicial e o documento com a assinatura dos credores, de todos os credores, haja vista que todos eles aderiram. Agora, vai ser um pouco mais complicado quando eu não consigo a adesão de 100% dos credores, mas aí eu vou deixar para explicar no próximo bloco a recuperação extrajudicial majoritária. Daqui a pouco eu volto.